Bom, pessoal, bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de cada uma de vocês. Esse é o primeiro webinar do Pacto Global Rede Brasil este ano, o primeiro de uma série de outros que vão acontecer. Então, a gente está muito feliz de poder estar iniciando essa interação com vocês. Queria me apresentar. Meu nome é Guilherme Xavier, eu sou o diretor executivo interino do Pacto desde novembro de 24. Eu gostaria de começar a minha autodescrição para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, visual. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa preta e tenho 1,76 m, mas como eu estou sentado, ninguém vai reparar a minha altura. Como eu disse no início, a gente está muito orgulhoso de poder abrir esse webinar. A gente acredita que este ano é um ano excepcional para a Rede Brasil, por uma série de razões que a gente vai apresentar ao longo desse webinar. E para a gente começar um pouquinho, já setar a expectativa de 2025, eu queria passar para vocês um vídeo onde a gente apresenta o tamanho da Rede Brasil e as coisas que a gente vem fazendo ao longo dos anos, em especial em 2024. Bom, dando sequência, eu acho que até para a gente falar um pouquinho da Rede Brasil, é importante que a gente fale sobre o Pacto Global da ONU, né? Essa é uma história que começou em 1999, quando o secretário Kofi Annan esteve em Davos, e ele fez uma conclamação às empresas para que o setor privado, para que se alinhasse aos princípios, aos documentos das Nações Unidas, para que o setor privado tivesse uma participação mais efetiva naquilo que era uma agenda de países, né? Essa fala do Kofi Annan, ela foi super bem recebida pelos CEOs que estavam lá presentes, e durante o ano de 2000, então, foi feita a gênese, foi feita a criação do Pacto, que é a organização que hoje está completando 25 anos. Pode passar, por favor. É importante mencionar que a forma como o pacto atua, né, o nosso objetivo, o nosso propósito, o valor que a gente agrega é na busca do engajamento das empresas nos princípios, né? Então, basicamente, a gente tem duas grandes diretrizes para as empresas que são participantes do pacto. A primeira é o alinhamento aos 10 princípios universais do Pacto das Nações Unidas, organizado em grupos de direitos humanos e trabalho, meio ambiente, anticorrupção, clima e assim por diante. A segunda forma, a segunda diretriz de engajamento das nossas empresas participantes é a adesão a um plano de ação que foi lançado em 2020, que é chamado como Ambição 2030, onde basicamente as empresas se comprometem a estabelecer ações pelo atingimento de 17 ODS. Essas ODS perfazendo todos os princípios de atuação das Nações Unidas. Importante mencionar que, já que a gente está falando de 2030, a gente está exatamente naquilo que o secretário-geral, o Antônio Guterres, mencionou de ser a década da ação. E a gente está no meio dessa década de ação. A gente, então, tem 5 anos para o cumprimento desses ODS. A Rede Brasil, o Pacto Global da ONU, Rede Brasil, ela é a maior iniciativa, ela é a segunda maior rede daquela que é a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. Globalmente, o Pacto ele reúne mais de 20 mil empresas, organizações, setor público, setor privado, ONGs, e aqui no Brasil
a gente é a segunda maior rede, onde a gente tem cerca de 1.900 participantes. Então, a gente está atrás de Espanha, atrás de França, a gente está na frente de Espanha, e a gente é a segunda maior rede, o que nos dá uma posição de muita força e uma posição muito privilegiada frente ao Pacto Global da ONU, né? Além disso, o Brasil, além de engajar as empresas, o Brasil tem sido muito feliz em termos de lançar, ser inovador. E o movimento que a gente lançou do Ambição 2030 é um desses, eu já vou mencionar. Por outro lado, acho que é importante a gente ressaltar que a gente está num momento bastante delicado, um ponto de inflexão. A gente viu ao longo dos anos o avanço da agenda climática. Por outro lado, a gente viu também vários reveses em termos nos direitos humanos, o que levou, inclusive, o Pacto da Rede Brasil a tratar do tema de justiça climática. E os movimentos que têm acontecido nos últimos meses têm colocado para o setor privado assim, um grande desafio. E o pacto é parte desse desafio. Então, a gente gostaria de reiterar o nosso compromisso de alavancar todo o potencial da comunidade, do setor privado, da comunidade empresarial, como agente de transformação de diversidade, equidade e inclusão, né? Isso serve, inclusive, para o pacto, né? A Rede Brasil tem uma nova direção, essa direção está empenhada em levar adiante os princípios, os valores que regem o Pacto Global das Nações Unidas. Então, contem com a gente nessa jornada. Em termos de resultado, o Brasil, então, lançou em 2022, e vários de vocês participaram desse lançamento, que a gente chama de Ambição 2030, que é organizada em torno de movimento. Essa agenda tem avançado bastante no Brasil, ela, inclusive, serviu de referência para o Pacto Global, para as outras redes, e a gente já tem 1.600 compromissos assinados. A gente tem 354 empresas participantes. E aqui fica o meu chamamento para que a gente continue engajando mais empresas junto dos movimentos, do comprometimento que o setor empresarial brasileiro tem assumido perante o sistema. É importante também mencionar que a gente chega hoje, né, em 2025, ao ano onde o Pacto completa 25 anos. Então, a gente tem um grande orgulho, é um grande momento para nós celebrar os 25 anos do Pacto. A Rede Brasil, ela nasceu em 2003, então a gente está celebrando 22 anos de muito trabalho, de muito engajamento, e esse engajamento, esse sucesso todo, obviamente, é o resultado da participação de vocês, as empresas participantes. O Pacto Global da Rede Brasil, a gente segue firme nesse compromisso. Acho que a gente tem um ano muito favorável ao Brasil, não só pela COP30, mas em especial pela COP30, mas também por esse momento onde a gente está vivendo de celebração dos 25 anos do Pacto Global e dos 22 anos da Rede Brasil. Nesse sentido, eu gostaria, inclusive, de conclamar vocês, né, a se engajarem ainda mais, aquelas que já são engajadas, aumentar o seu engajamento, aquelas que ainda têm dúvida, procurar as equipes do Pacto para que a gente possa orientar na melhor forma, na melhor jornada, para que vocês possam fazer parte desse movimento. Nesse sentido, eu vou inclusive passar agora a palavra para a nossa diretora de impacto, a Mônica Gregori, para falar um pouco sobre os programas, as iniciativas que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, mas que a gente vai reforçar agora em 2025. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Mônica. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todas, todos. É muito bom estar com vocês aqui hoje, apresentando, né, e representando a área de impacto, que é a área programática do Pacto Global. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mônica Gregori. Eu sou relativamente ainda nova no Pacto, mas com muita vontade de contribuir aqui para que a gente consiga acelerar a nossa agenda, que é uma agenda tão relevante para o Brasil e para o mundo. Vou fazer minha autodescrição, que é uma boa prática que nós, né, assumimos aqui no Pacto. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma camisa branca, uso óculos, uma corrente, um colar que é uma corrente. Estou sentada, então não preciso dizer que eu tenho um pouquinho mais do que 1,5 m, todo mundo vai achar que eu tenho mais.
E, como eu disse, é muito bom poder contar para vocês um pouco sobre a agenda programática do Pacto, né? É algo tão relevante, a gente olhando aqui para essa frase do Guterres, como o Guilherme bem disse, né? Nós estamos na década de ação, nós já estamos na metade dela, faltam apenas 5 anos para 2030, quando nós, né, pensávamos em atingir as nossas metas, tanto do ponto de vista climático, como nas outras agendas das Nações Unidas e do Pacto Global. E agora a gente tem que olhar para isso não como simplesmente, né, contar a nossa história, mas evitar de que isso seja uma utopia, né? A gente quer que esse atingimento seja uma realidade. E para isso nós trabalhamos junto com vocês do setor privado, né? Eu acho que o mandato do pacto é justamente esse, né? De através do setor privado a gente viabilizar as mudanças que a gente quer ver no mundo, para a nossa sociedade, para o meio ambiente. Ana, pode passar o próximo slide? Obrigada. Eu acho que aqui, como a gente ajuda, né, as empresas a progredirem em relação a essas agendas, né? Eu acho que o pacto tem ou seja, um leque de opções para que as empresas possam, ao se engajar, né, com essa rede, porque na verdade nós somos os grandes articuladores de uma rede, né? Não somos nós que fazemos as coisas, é a nossa rede que atua em direção a todos os objetivos. Mas ao se engajar com o pacto, as empresas elas adquirem conhecimento, elas se engajam umas com as outras, elas também se expõem ao mundo, né? O pacto traz visibilidade para as agendas das empresas, e isso tudo tem que gerar transformação na ponta, né? Impacto positivo real. Eu acho que essa é a nossa grande missão aqui, articular as empresas para que elas realmente atinjam seus objetivos, os objetivos da sociedade, os objetivos do planeta e gerem transformação, mudando o ponteiro nessas agendas. Pode passar, Ana. E para isso eu quero reforçar o nosso papel, né? Que ao trazer essas empresas, elas se alinham aos 10 princípios do Pacto Global nesses 4 pilares, né? Que são grandes áreas de atuação. Estamos falando então de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção. Aqui no Pacto, as nossas ações elas estão, de alguma forma, segmentadas nessas 4 áreas, mas a gente vê cada vez mais a potência das transversalidades, né, dessas agendas, ou seja, como essas agendas se interseccionam. Então, nós temos que atuar cada vez mais transversalmente, olhando os impactos, quando fazemos um projeto ou quando nós estamos defendendo uma pauta de clima, como isso impacta também os direitos humanos, né? Quando falamos de greenwashing, nós estamos também levantando uma pauta anticorrupção ou pela transparência, né, e compliance nas nossas comunicações e nas nossas ações. Então, essas agendas, elas se interseccionam e eu acho que essa é a beleza do pacto, né, que a gente consegue olhar para essas agendas de uma forma ampla, né, e de uma forma transversal ao mesmo tempo. Próximo slide, Aninha. Esse aqui é o portfólio, né, do pacto, que é bastante extenso. Eu acho que o pacto ele tem eu acho que essa sensibilidade de trazer para né, para a nossa rede soluções e ações que caibam no momento, levando em consideração os setores, o momento, o grau de maturidade de cada empresa nessa agenda ESG.
né? Nem todas estão no mesmo grau têm o mesmo grau de maturidade, mas para isso nós temos soluções e temos espaço, né, para cada uma, independente do seu grau de maturidade. Então, para isso nós temos plataformas de ação, são 6 plataformas de ação, eu vou discorrer sobre cada uma delas. Nós temos movimentos para aquelas empresas que querem assumir um compromisso ainda maior, compromissos públicos relacionados a metas mais efetivas de impacto em cada uma dessas agendas. Nós temos projetos setoriais que nascem justamente desse encontro das redes, e nós temos uma jornada, né? Uma jornada que começa quando as empresas ingressam no pacto, minimamente elas já assumem ali, começam a trilhar um caminho, uma jornada de relacionamento, de conhecimento. Elas têm acesso aos nossos webinars, elas têm acesso ao nosso Academy, que é o maior repositório de capacitação, de cursos relacionados à sustentabilidade do mundo. Elas recebem nossas pesquisas, nossos relatórios, e elas podem ir aí subindo de grau de engajamento e de comprometimento em cada uma dessas agendas. Vou falar um pouquinho sobre as plataformas de ação, né? As plataformas de ação são ponto de encontro das empresas que têm afinidades temáticas, né? Então, a partir de temas específicos, as empresas se reúnem para que elas possam ter encontros com especialistas, né, que compartilham saberes, que trocam aqui, né, se troca muita experiência, cases, práticas de sustentabilidade corporativa. Também elas conseguem ampliar sua rede, seu networking, né, entre as participantes, conhecer outras empresas que estão no mesmo setor e que talvez compartilhem os mesmos desafios, para, assim, identificar a oportunidade de criar grupos de trabalho temáticos, criar coalizões, criar iniciativas específicas para o seu setor ou para aquele desafio específico na sua agenda, né, tanto de clima quanto de direitos humanos ou dentro dos 4 pilares. E aqui nós temos 6 plataformas de ação. Ao ingressar ao pacto, as empresas podem escolher até 4 plataformas de ação para se, né, relacionar. Então, nós temos uma plataforma de ação pela água, oceanos e resíduos, então uma plataforma bastante robusta que olha para essas 3 frentes, uma plataforma de ação pela agricultura sustentável e florestas, então também aqui estamos ampliando, né, o escopo dessa plataforma, inclusive para trazer também sistemas alimentares, agricultura regenerativa, os biomas das florestas. Temos uma plataforma de ação pelo clima, que hoje é a plataforma, né, que reúne uma série de iniciativas relacionadas à COP30, o Rubens vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos a plataforma de ação para comunicar e engajar, ou seja, como evitar uma comunicação que traga, né, que seja misleading, uma comunicação, como capacitar os comunicadores das empresas, os comunicadores públicos, a que possam falar com propriedade sobre os temas de sustentabilidade, evitando também greenwashing, uma plataforma de ação contra a corrupção, na qual nós aqui tratamos de temas como compliance, como transparência, com greenwashing também, e a plataforma de ação pelos direitos humanos, que reúne pautas tão importantes entre direitos humanos no ambiente de trabalho, equidade de gênero, as pautas de inclusão, diversidade, gerações, trabalho digno. Então, todas essas plataformas de ação são esses repositórios de conhecimento e ambientes de troca para que as empresas possam se articular e avançar no seu grau de comprometimento, né, com as agendas de desenvolvimento sustentável. Nós temos reuniões trimestrais
Essas reuniões são híbridas e, como eu já disse, as empresas participantes do pacto podem integrar até 4 plataformas de ação sem nenhum custo adicional. Uma vez que as empresas já avancem, né, nessa sua jornada e se vejam mais maduras e mais prontas para assumir compromissos públicos, né, elas ingressam em algum dos movimentos, aderem a algum dos nossos movimentos. Os movimentos, como o Guilherme bem falou, eles, desde 2022, nós criamos essa estratégia, se chama Ambição 2030. Esses movimentos foram criados com esses compromissos e metas claras que devem ser atingidas até 2030. E eles também foram criados olhando para as particularidades do Brasil, né? Tendo as ODS como, né, nossos regentes aqui, mas também trazendo isso para a nossa realidade local. Como o Guilherme bem disse, nós fomos inovadores ao criar os movimentos, esse portfólio de movimentos no Brasil, que inclusive serviu de inspiração para os movimentos do Forward Faster na rede global do Pacto Global e as demais, e serviu de inspiração para as demais redes também. Então, nós aqui o que temos, né? Movimentos que geram um compromisso público através de ambições, né, de atingimento, e como cada empresa pode, né, em conjunto, liderar essa agenda para fazer com que esses compromissos sejam cumpridos. Nós temos 10 movimentos hoje no nosso portfólio, começamos com 7, e nós temos aqui um movimento Conexão Circular, que tem como ambição, né, zerar os resíduos em aterros sanitários, implementar modelos de negócio circular, movimento Ambição Net Zero, de descarbonização, com a redução de 2 gigatoneladas de emissões de CO2 acumuladas até 2030, o movimento Mais Água, que quer impactar a vida de mais de 100 milhões de pessoas, alcançando a universalização de saneamento, segurança hídrica, o movimento Raça é Prioridade, tão importante. Queremos que 1.500 empresas estejam comprometidas em ter mais de 15 mil pessoas negras em posições de liderança até 2030. Movimento Transparência 100%, para desenvolver instituições eficazes, responsáveis, transparentes em todos os níveis. Elas lideram um movimento de equiparação de gênero nas empresas. Queremos que 1.500 empresas estejam comprometidas e em ter 11 mil mulheres em posições de alta liderança. Movimento Salário Digno, ou seja, como garantir, né, as condições dignas de remuneração para as pessoas trabalhadoras. Movimento Mente em Foco, sobre saúde mental dentro das empresas. Movimento Impacto Amazônia, buscando uma floresta em pé e a valorização dos nossos povos, né, e comunidades originárias e tradicionais. E o movimento Educa 2030, que fala de inclusão produtiva para jovens, da universalização de uma educação que começa, inclusive, dentro das empresas, como podemos fomentar uma melhoria, né, do grau de educação das pessoas trabalhadoras, das nossas empresas. Então, estes movimentos, eles têm metas específicas, compromissos muito claros, que são compromissos aderidos pelas empresas e lideram e que lideram essas agendas em geral. E temos também uma série de projetos que dentro desta rede, destes encontros, ao se envolver e se engajar com todas essas temáticas, vários projetos são criados especificamente para um setor, buscando uma coalizão, um grupo de trabalho. Então, nós temos aqui uma série de grupos de trabalho como o eletroenergético, moda têxtil, mercado financeiro. Nós temos ferramentas de devida diligência em direitos humanos, como BHR Gap Analysis, que é uma ferramenta de autoavaliação das empresas. Nós temos programas de inclusão de pessoas refugiadas nas empresas, como, né,
uma força de trabalho das empresas, ações coletivas anticorrupção, e aí vai, ou seja, uma série de iniciativas específicas que surgem através desses encontros potentes das empresas que buscam, né, resolver desafios, enfrentar desafios comuns, e sempre trabalhando em rede, em colaboração, entre empresas e também levando isso para a sua cadeia de valor. Então, essa aqui é um pouco desse panorama geral da área programática do Pacto, mas nós sabemos que nós estamos num ano de COP30, esse é um ano absolutamente estratégico para o Brasil. Nós temos uma agenda, né, de progresso em todas essas pautas, nós não vamos recuar, e por isso nós criamos um programa extensivo que é o Pacto Rumo à COP30, e eu convido aqui o Rubens, que é o nosso gerente executivo de meio ambiente, para apresentar esse programa aqui para todos vocês. Fico muito à disposição depois, quem quiser tirar dúvidas, conhecer um pouco mais dos nossos programas, movimentos, plataformas, pode contar com a gente. Obrigada. Rubens. Obrigado, Mônica e Guilherme. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Eu me chamo Rubens Filho, estou como gerente executivo de meio ambiente aqui do Pacto Global e também faço a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanhos, uso óculos e também estou vestindo uma camisa azul. É uma alegria hoje compartilhar com vocês o programa Rumo à COP30, que é uma iniciativa do Pacto Global da Rede Brasil, que une um conjunto de iniciativas com mais de 10 projetos. Então, na próxima tela, a gente já vai começar a fazer um diálogo um pouco mais extensivo sobre ele. O programa ele age sobre alguns pilares, né, cujos objetivos são engajar, comunicar, compartilhar conhecimento, construir capacidade, trazer a comunidade empresarial para soluções coletivas e também tornar essas soluções e esses compromissos públicos e transparentes. Então, esses são os principais pilares que fundamentam a construção do programa Rumo à COP30. No próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre esse programa, que é a casa de mais de 10 iniciativas do Pacto Global. E ele se estrutura a partir de um princípio essencial, que é a transformação do setor produtivo. E essa transformação ela só é possível quando a gente reconhece que as agendas ambientais, sociais e de governança caminham juntas. No Pacto Global, a gente trabalha sob essa ótica dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muito bem já trazidos pelo Guilherme e Mônica, mas também dos 10 princípios do Pacto Global que permeiam discussões das Nações Unidas. E esses princípios se conectam com direitos humanos, com meio ambiente, com trabalho decente e combate à corrupção. Eles formam esses pilares indissociáveis do desenvolvimento sustentável. Se queremos alcançar a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, como estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015, a gente precisa garantir que essa transição seja justa, inclusiva e transparente. Então, por isso, significa criar soluções que protejam os mais vulneráveis, assegurem cadeias produtivas inteiras e que se adaptem às novas exigências que as empresas também estão submetidas. Nós queremos que as empresas sejam parte ativa deste processo, com responsabilidade e governança. Na próxima tela, peço desculpas para quem está mudando a tela, porque a gente teve uma transição ali rápida, a gente vai falar um pouco sobre esse portfólio de ações, o que significa o programa Rumo à COP30, quando a gente une essas agendas de meio ambiente, de direitos humanos e de anticorrupção que dialogam com o Pacto Global. Mas antes, eu preciso falar sobre a COP30. Ela vai ser em Belém, no Pará, e ela é um marco global envolvendo todos os países, pois ela vai celebrar os 10 anos do Acordo de Paris, né, que foi em 2015. E desde 2015, cada país, inclusive o Brasil, tem avançado nas suas contribuições nacionalmente determinadas, as famosas NDCs. O Brasil tem compromissos claros para reduzir essas emissões de gás de efeito estufa e também para avançar na adaptação climática. Mas os desafios são bem grandes, então a ação do setor produtivo será determinante para que essas metas sejam cumpridas. E é justamente aqui que a gente, então, chega e aterriza para o programa Rumo à COP30. Desde 2024,
nós estamos promovendo iniciativas concretas para apoiar essa transição do setor produtivo. E algumas delas estão aqui na tela, no formato de logo desses projetos, cujos foram mostrados pela Mônica nos slides anteriores. Eu acho que a gente pode fazer aqui uma breve síntese do que esses projetos significam. São projetos que a gente está prezando pela construção de diretrizes para a justiça climática em setores estratégicos. Então, a gente está garantindo que a transição para uma economia de baixo carbono seja leve em consideração aos impactos sociais e econômicos, embora seja desafiador. A gente também está falando de um fortalecimento da economia circular, e por isso nós temos iniciativas que dialogam com esses novos modelos de negócios que eliminam desperdícios e reduzem a pressão sobre os recursos naturais. A gente também tem, dentro desse grande portfólio de ações que vocês estão vendo na tela, um programa que fala sobre a recuperação de bacias hidrográficas sobre estresse hídrico, que é um tema crucial para garantir a segurança hídrica, tanto para a produção quanto para a população. E a gente também tem diálogos sobre a relação entre o campo e a cidade na agricultura sustentável, com um objetivo muito grande de buscar cadeias de valores mais resilientes e de menor impacto ambiental. A gente está falando também de aceleração de transição energética para vários setores intensivos em carbono, como marítimo, portuário e transporte de cargas. Então, dentro desse programa Rumo à COP30, nós temos várias iniciativas que já estão em curso. Sejam iniciativas que se configuram como grupos de trabalho, como hubs, como ações coletivas, ou como os movimentos, como a Mônica também trouxe nos slides anteriores, que são engajamentos voluntários, públicos e transparentes, para que possamos alcançar compromissos significativos até 2030. Ainda nessa tela, sem ir para a próxima, eu queria só chamar a atenção, porque já na COP de Baku, no Azerbaijão, agora no fim de 2024, o Pacto Global já entregou resultados concretos que reforçam esses compromissos dessas iniciativas, ou pelo menos de algumas delas. Aqui eu destaco o Caderno de Justiça Climática, que é um trabalho transversal entre a área da Plataforma de Ação pelo Clima e a Plataforma de Ação pelos Direitos Humanos, com diretrizes claras para o setor da saúde e também da moda e têxtil. Esses cadernos estão públicos e vocês podem acessar no site do Pacto Global. A gente também realizou muitos eventos, a gente realizou muitas discussões também para a gente falar sobre a aceleração dessa transição energética, de novo para os setores intensivos em carbono. Pauta essa essencial e que permeia boa parte das discussões que uma conferência do clima carrega. No próximo slide, a gente vai ver que o programa Rumo à COP30 ele é uma jornada que já começou. E os resultados dessa construção tá aqui na tela. A gente pode ver alguns dos grandes eventos que o Pacto Global já começou desde 2024 e carrega ao longo de 2025 para que a gente consiga entregar os principais resultados. São agendas institucionais do Pacto Global, como o Fórum Ambição 2030, o SDGs em Brasil, que vão ser mostrados posteriormente, e também agendas internacionais relevantes, como fóruns setoriais e da própria ONU. Então, não estamos esperando a COP30 para a gente agir. Nós, na verdade, já estamos estruturando agora essas soluções que as empresas precisarão apresentar em 2025 para se manterem competitivas globalmente. Então, por isso, a COP30 para o Pacto Global já começou há um bom tempo. No próximo slide, eu convido vocês a conhecerem os nossos parceiros institucionais, as nossas parcerias estratégicas do programa Rumo à COP30. Dentro daquelas 10 iniciativas, aliás, um pouco mais de 10 iniciativas, nós temos a alegria e a honra de contar com parceiros globalmente conhecidos como o CDP, o La Clima, o Race to Zero, que está ligado aos High Level Climate Champions, que compõem esse grande grupo de transformadores e de pesquisadores e de pensadores para a Conferência do Clima. Esses e outros parceiros estratégicos nos honram e nos dão alegria também para que a gente consiga construir juntos temas e outros tipos de atividades para que as empresas se sintam contempladas. No próximo slide, já indo também para a parte final, a gente gostaria de mostrar para vocês como que vocês, empresas, podem se engajar. Vocês podem se engajar nessas iniciativas que já estão em andamento, trazendo as suas perspectivas
e também contribuindo para a construção coletiva. Então você pode ser uma empresa engajada, como a gente traz aqui no ponto 1, acessando gratuitamente esses grupos, esses hubs, esses movimentos. Se você não é uma empresa, se você está aqui conectado com a gente, você é uma organização não empresarial, você também pode dialogar conosco para desenvolver essas parcerias estratégicas, como nós mostramos no slide anterior. Então, a gente quer ampliar esse impacto dessas ações por meio dessas parcerias estratégicas. Se você é uma empresa e quer intensificar a sua participação dentro do programa Rumo à COP30, porque você já faz parte dessas iniciativas, a gente te convida a fazer uma parte desse apoio para liderar essas frentes, para assumir esse protagonismo. Então, ajudando o Pacto Global a moldar soluções e direcionar o setor para um modelo econômico mais sustentável. E no próximo slide, a gente tem como que funciona um pouco desses investimentos. Então, a gente pede para que vocês conversem com a nossa equipe disponível para entender melhor como a sua empresa pode liderar essa jornada que já se iniciou rumo à COP30 em Belém. Será um prazer para nós termos vocês, tanto como apoio Biosfera, apoio Bioma, para que vocês estejam com o Pacto Global também nesse rumo à COP30, que passa por várias outras caminhadas e outras jornadas. Então, procurem, por favor, o nosso time, e aqui, especificamente, o Rafael Carmo, cujo e-mail dele está projetado na tela. Eu acho que tem mais um slide. Acho que é de calendário de eventos. Eu só quero encerrar, pessoal, antes de passar para a Flávia, a nossa diretora, que a COP de Belém, ela é o palco global para a gente consolidar avanços reais. E acho que as empresas que se preparam desde já terão as oportunidades de demonstrar liderança e compromisso com um futuro sustentável e justo. Então, nosso convite é para que o setor produtivo construa com o Pacto Global esse papel crucial na agenda da transformação. Então, a gente convida para que vocês façam parte do programa Rumo à COP30, e eu passo agora também para a Flávia, nossa diretora, para falar sobre os próximos passos. Obrigada, Rubens, muito obrigada. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estão conectadas conosco. Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,5 m de altura, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, meus cabelos são castanhos, meus olhos também são castanhos, e eu estou usando um vestido que é preto e tem as mangas em cor laranja, amarela e vermelho, com estilo africano, tá? E hoje eu estou como diretora de engajamento, que é a área que reúne comunicação, eventos, CRM, marketing e o engajamento com vocês, as nossas empresas participantes. Próximo slide, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como está o nosso cronograma de eventos. Vocês veem aqui eventos segmentados em Tier 1 e 2, não menos importante, mas eles estão segmentados por tamanho, tá? Começa a nossa agenda aqui com o CSW, que é o Commission on Status of Women, que acontece ali no comecinho de março, em Nova York, e normalmente nós fazemos o que chamamos de side event, um evento que acontece em paralelo ao grande evento de 10 dias que acontece na sede da ONU, tá? Não necessariamente apenas um evento, mas conectem-se conosco, porque estaremos lá. E se vocês não estiverem em Nova York, com certeza no Fórum de Direitos Humanos, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai fazer um download de tudo que nós vimos nesse evento. No final de março, nós temos o OCDE, que é a Iniciativa de Anticorrupção, também com um side event. Em abril, nós temos aqui o Fórum Latam de Direitos Humanos, então a região da América Latina estará reunida e também teremos um evento bastante interessante desse pilar do Pacto Global. Em junho, data ainda a ser confirmada, mas no comecinho de junho nós temos o nosso esperado Fórum Ambição 2030, que tem ali normalmente 800 pessoas. É quando nós revisitamos e compartilhamos com vocês o status do nosso Ambição 2030, que o Guilherme já comentou aqui, a Mônica também comentou, então esperamos vocês ali. Em julho, acontece em Manaus o Bioeconomy Amazon Summit, esse evento que teve a sua primeira edição
no final de julho do ano passado, e nós vamos fazer esse evento pelo menos até 2030, então é uma agenda bastante interessante que reúne ali empreendedores, investidores, mercado corporativo, sociedade civil, olhando para a bioeconomia da Amazônia. Em agosto, nós temos o Conexão ABS, que é um evento que nós fazemos em parceria com a Somos Um. Ele acontece ali 21 a 23 de agosto, tá? Também discutindo e levando para o Nordeste as conversas sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. No finalzinho de setembro, meados de setembro, junto com a Assembleia Geral da ONU, junto com o Climate Week, nós fazemos um evento chamado SDGs em Brasil. Todos esses eventos que nós falamos agora, e como vocês viram o nosso olhar para 2025, eles são permeados com temas conectados à COP30, à agenda climática, e não vai ser diferente no SDGs em Brasil, tá? E ali em novembro, 10 a 21, nós temos a COP30, onde a gente vai apresentar o que o Rubens acabou de mostrar, né? Eu gosto muito dessa metáfora que o Rubens faz, que nós estamos em um ônibus, nós já temos quase 500 empresas que fazem parte dessa jornada que nós acabamos de apresentar rumo à COP30, e na COP30 essas empresas descem desse ônibus, apresentam o status da nossa jornada, dessa grande participação na agenda climática, e nós continuamos na jornada, certamente, até 2030 e anos subsequentes. E no final de novembro, nós temos o Fórum Mundial de Direitos Humanos, também com side events, eventos paralelos a esse evento que acontece na Suíça. Tá? Até agora a nossa agenda está assim. E no próximo slide, nós temos aqui, vocês podem escanear esse link, esse QR Code, vocês têm um link também no chat, eu espero que vocês estejam acessando, sobre as formas de vocês juntarem-se às nossas iniciativas, tá? Também podem mandar e-mail para engajamento@pactoglobal.org.br, para compartilhar os seus modelos de interesse, as suas formas de interesse em engajarem-se às nossas iniciativas, seja um movimento, quero fazer parte de um movimento, quero fazer parte de alguma plataforma, quero patrocinar um evento, quero ir a um evento, quero estar com impacto nessa iniciativa específica, quero entrar ao pacto, tem algumas empresas que estão aqui conosco que fazem parte de iniciativas parceiras nossas, né? E a gente convida essas empresas a fazerem parte da nossa jornada, da nossa rede, tá? Então, eu fico muito agradecida pela presença de vocês, e nós teremos, e compartilho com vocês também, que nós teremos essa agenda de webinars acontecendo ao longo desse ano. Como a Mônica ressaltou, esse é o primeiro de muitos, nós queremos estar cada vez mais próximos e próximas de vocês ao longo desse ano, que é bastante promissor e tem bastante iniciativas acontecendo, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo webinar.